Tá a fim de saber como se faz a rotação de Draktyr Devastação com explicação de habilidades e recomendação de talentos? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação em primeira mão. O Ministério dos Vingadores adverte: este vídeo é apenas informativo, educativo e sugestivo, com o intuito de ajudar a tirar a dúvida de jogadores sobre determinado assunto, porém são apenas recomendações que faço, não estou obrigando ninguém a nada, chutando o lixo da pessoa, provocando o cachorro ou puxando o rabo do gato, cada um pode jogar como bem quiser. Parece óbvio, mas, aparentemente não para todo mundo. Caso você não consiga entender o que são recomendações e sugestões e esteja ofendido, tome seu remédio e leia a bula. Fala, meus amigos azerotianos! Espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao Aranha Versus. O vídeo de hoje é sobre o guia completo de DPS de Draktyr, que é o Devastação, a mais nova classe e raça de Dragonflight. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, faço meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não se esquecer depois. Assim você não deixa de receber vídeos informativos cada vez mais para te ajudar na sua jogabilidade. Não que você precise, eu sei que você é top, mas é sempre bom se aperfeiçoar, certo? E o único jeito de você impedir que o Venom apareça na sua casa de noite é se inscrevendo nesse canal. Você não vai querer uma visitinha surpresa do Venom, ou vai? Somente nesse canal você está 100% protegido disso. Se puder, segue também nas redes sociais para me dar aquela força, é só colocar aí o @aranhaversus no Twitter e Instagram, mas as redes sociais estão todas na descrição do canal e do vídeo também, então se quiser é só dar uma conferida lá. Os meus conteúdos estão todos separados por playlist, então é só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. E se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta, já dá aquela curtida no começo para não esquecer também. Caso você não goste, no final é só você tirar ali o gostinho e obrigado pela força de sempre. Agora vamos pro vídeo. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de devastação? Eu fiz aqui um top 4, onde em primeiro lugar nós temos maestria, em segundo lugar aceleração, em terceiro crítico e em quarto, versatilidade. Inteligência deve ser sempre o seu status primário, ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade aumenta o seu total de dano, cura e reduz também o seu dano recebido. Aceleração aumenta a sua velocidade de ataque, ou nesse caso o lançamento de feitiços, e redução de recarga. O crítico vai aumentar as suas chances de causar o dobro do dano, e a maestria eu vou explicar em breve. E agora eu vou fazer sugestões, vou dar dicas sobre os melhores encantamentos, gemas e também culinária, ou seja, os itens para você consumir e vão melhorar aí as suas capacidades, que são mais recomendados para você. No caso dos encantamentos, para anéis, eu sugiro que você coloque a devoção de maestria, na arma, devoção sapiente, para o torso, ou seja, o peitoral, atributos despertos, para a capa, velocidade extanciada, para pulsos, braceletes, devoção da velocidade, na calça, eu sugiro que você coloque a magilinha congelada, que é um aprimoramento de alfaiataria, e nas botas, sugiro que você coloque a greda do vigilante. Para as gemas, coloque em todo slot de gema que você tiver disponível, ou a neutarita afiada, que dá maestria e aceleração, ou a neutarita fraturada, que dá maestria. Então essa é a minha sugestão para o tipo de gema que você vai colocar, que vai ser melhor para você. E na questão da culinária, dê preferência às comidas que aumentem seu atributo principal, que é o intelecto, no nosso caso, ou comidas que aumentem a maestria. Então fica essa minha recomendação. Os talentos recomendados para ambas as árvores de talentos são esses aqui mostrados na foto. Eu vou explicar a dinâmica de cada um e como funciona a rotação baseada nessas escolhas feitas. Lembrando que as minhas recomendações são feitas para foco em dano de alvo único. Bom, antes de explicar as habilidades aí da árvore de talentos, uma por uma, para poder dar uma pincelada e uma explicação do funcionamento de cada uma, eu vou começar pelas raciais, do Draktyr Conjurante. E no caso vamos começar com essa daqui, que seria para voo, já que a nossa raça, classe, pode também levantar voo por um breve período de tempo, dependendo de como você gerencia o voo. Nós temos duas habilidades. No caso, uma delas é essa daqui, que é o Avante, bate as asas rapidamente ganhando velocidade, tem um máximo de 2 cargas e você dá um leve impulso para frente, para poder ganhar velocidade. Nós temos Identidade Escolhida,
escolhida. Enquanto o efeito estiver ativo, você assume automaticamente a forma paisana ao sair de combate ou após voar alto. Essa aqui é para você, por exemplo, essa aqui é a nossa forma verdadeira, que é a forma de dragão. Mas nós temos a forma paisana, que é a forma mais humanoide do personagem, que você pode deixar de forma automática, clicando nessa identidade escolhida, para você só usar a forma de dragão enquanto estiver em combate. Então, toda vez que você sair de combate, o seu personagem vai entrar na forma humanoide. Então, serve para isso. Você pode deixar ativado ou desativado, realmente fica ao seu critério. É mais uma coisa estética, apesar de ter um buff pequeno que quando você está na forma paisana, você regenera a vida mais rápido quando fora de combate, né? Então, fica realmente a seu critério. Não vai fazer uma diferença também monstruosa na sua jogabilidade. Temos o planar, reduz a velocidade de queda. Ao cair, você pode ativar essa habilidade com a tecla de pular. Semelhante ao Demon Hunter, é simplesmente uma planagem. Então, se você apertar a barra de espaço 2 vezes, você vai dar uma planada. Temos bofetada de asa. Com uma batida poderosa de asas, repele os inimigos à frente. Ou seja, uma habilidade de controle de grupo que serve para você se proteger. Por exemplo, os inimigos conseguiram chegar perto de você. Você vai conseguir repelir, jogar eles para trás com essa habilidade. Serve também para alguns alvos, não para todos, né? Mas dependendo do alvo, você vai poder até servir isso vai poder servir como interromper, né? Vai servir como um interrupt extra aí para você. Temos revés com a cauda, açoita com a cauda lançando os inimigos em um raio de 8 metros no ar. Também é uma habilidade de controle de grupo que serve como outro interromper, dependendo do inimigo, né? Por exemplo, o inimigo está grudado em você, ou ele está castando uma magia, uma habilidade. Se você chegar perto dele e usar isso, você vai jogar ele para cima. Logo, vai interromper o lançamento do feitiço dele. Então pode servir, dependendo da situação, como outro interromper. De qualquer forma, é controle de grupo também. Temos aqui a nossa forma paisana, que é troque entre as formas de Draktyr e paisana. A forma paisana emana magia, aumentando consideravelmente a regeneração de vida do seu grupo fora de combate. Ou seja, como eu falei, é a forma humanoide e tem esse bônus, né, de regenerar a vida de forma considerável, como diz na descrição, fora de combate. Mas também não é uma coisa que vai fazer muita coisa por você nem por ninguém. Temos subir aos céus. Bate as asas ganhando altura no custo de algum impulso, máximo uma carga. Também uma habilidade de voo e você vai literalmente ganhar aí um impulso para cima. Então não tem nada a ver com DPS ou controle de grupo. É só a forma de dragonaria pessoal sua mesmo. Temos o voar alto, reúne as forças e se lança no ar. A recarga começa quando você aterrissa. Essa habilidade é para você decolar, ou seja, você usa o voar alto, realmente você vai dar um impulso grande para cima e vai começar aí a sua jornada de voo, né? Então é uma racial também mais só para locomoção. Temos céus familiares, a recarga de voar alto é reduzida em 1 minuto nos continentes que você explorou completamente, ou seja, toda vez que você explorar 100% ali do continente e tal, do mapa, você tem uma redução na recarga para você poder usar o seu voar alto. Nós temos despertar, aumenta em 2,5% a maestria. Então essa aí é uma passiva que é importante, até porque a maestria para o nosso personagem é muito importante. Eu já vou falar o que ela faz. Então nós temos aí esse bônus racial que é muito útil pra gente. Temos olhar perspicaz. Aumenta em 2% a sua percepção. A percepção aumenta a capacidade de encontrar reagentes raros durante as coletas, ou seja, uma passiva para você usar a sua profissão de coleta, por exemplo, mineração ou herborismo, por exemplo. Toda vez que você faz ali a sua coleta, você tem uma chance aumentada de encontrar reagentes raros. Então, é uma racial aí que ajuda nas nossas profissões de coleta. E temos aqui os princípios do voo, que nada mais é do que uma explicação simples de como funciona a dinâmica do voo ali pro Draktyr, então não tem necessidade de muitas explicações. De qualquer forma, é só racial aí de movimentação e não tem nada de muito importante não. Vamos agora para as nossas habilidades de Draktyr, ou seja, que todos os Draktyrs possuem, baseado na build que está ali na foto, e eu vou começar as explicações pelas passivas. Temos Chama Energizante. Chama Viva devolve 70% do seu próprio custo de mana ao atingir um inimigo. Ou seja, toda vez que a gente causar dano ali com Chama Viva a um inimigo, 70% do próprio custo de mana vai ser devolvido. Ou seja, uma economia na nossa mana. Temos Escamas Temperadas.
suas escamas de dragão aumentam em 75% sua armadura. Ou seja, temos um bônus passivo que aumenta a nossa armadura aí para deixar a gente um pouco mais resistente, pelo menos. E 75% realmente é um valor interessante. Agora vamos para as outras habilidades sem ser passiva. Nós temos Abraço Verdejante. Essa é uma habilidade de cura. Você voa até um aliado e concede a ele X de cura ou concede a mesma quantidade de cura para si. Então, assim, para os momentos que você estiver necessitado de cura, seja você sozinho ou em grupo, você pode usar essa habilidade aí se ele estiver realmente passando por maus bocados. Ou como diz a habilidade, você próprio. Temos Expungir. Também é uma habilidade praticamente de cura, onde você vai remover debuffs de você. Expunge toxinas afetando um aliado, removendo todos os efeitos de veneno. Então, é um dispel que você tem para retirar efeitos de veneno de você mesmo ou de algum aliado. Temos Ataque Lazuli. Projeta energia intensa contra 3 inimigos, causando X de dano de gelo mágico a eles. Essa é uma habilidade de filler, mas que ela é boa principalmente para quando você precisa se movimentar. Então vamos supor, você está castando uma magia, mas você precisa se movimentar para não levar dano ali numa dinâmica de boss, ou sei lá, você precisa sair dali para não levar dano. Toda vez que você precisar se movimentar, você vai usar essa habilidade para você não ficar numa janela de não causar dano nenhum. Então precisou se movimentar, até você ali se reposicionar, você vai usar o Ataque Lazuli. Temos Flor de Esmeralda. Gera um bulbo do sonho esmeralda na posição de um aliado. Após 2 segundos, concede até 3 aliados feridos em um raio de 10 metros X de cura. Então uma outra habilidade de cura que nós possuímos e serve aí para causar uma quantidade razoável de cura, seja em você mesmo ou em algum outro aliado, e se ele estiver perto de mais 3 pessoas, mais 2 pessoas no caso, você vai conseguir essa cura em área e é uma cura razoável de baixa recarga. Então, habilidade aí de proteção. Temos Bênção do Bronze. Tece as linhas do tempo, reduzindo em 15% a recarga de uma grande habilidade de movimento para todos os membros do grupo ou raid por 1 hora. Essa habilidade então é um bônus que vai servir para reduzir a recarga de uma habilidade de recarga alta para movimentação. Então todo mundo do grupo ali vai poder ter essa redução de recarga para se movimentar melhor. Temos Fonte de Magia. Redireciona o excesso de magia para um curador aliado por 30 minutos. Ao lançar um feitiço potencializado, você restaura 0,25% do máximo de pontos de mana por nível de potencialização. Ou seja, essa habilidade potencializada é, por exemplo, ainda não citei, mas é o Sopro de Fogo, que você carrega nela, vai carregando uma barrinha enquanto você está usando. Então essa habilidade potencializada, dependendo do quanto você potencializou até o máximo, por exemplo, vai recuperar mais um percentual máximo ali dos pontos de mana de um curador. Então uma habilidade que é uma habilidade de utilidade que você vai usar para ajudar um curador do seu grupo, né? Então toda vez que você usar uma habilidade potencializada, você vai restaurar mana para ele. É sempre bom você fazer isso, seja em masmorra ou raid, para você ajudar um healer, principalmente se for novato e também se for um healer que gasta muita mana. Então é sempre bom aí você ajudar o coleguinha. Temos Chama Viva. Lança uma chama tremeluzente na direção do alvo, causando X de dano de fogo a um inimigo ou concedendo X de cura a um aliado. Então essa é uma habilidade que ela tem dupla função. Se você usar no inimigo, você vai causar ali uma quantidade de dano, e se você usar em você ou em outro aliado, você vai realizar uma boa cura com essa habilidade. Tem um tempo de lançamento razoável e ela é realmente muito útil para essas duas situações. Temos Fúria dos Aspectos. Aumenta em 30% a aceleração de todos os integrantes do grupo ou raid por 40 segundos. Aliados que receberem esse efeito ficarão exaustos e não podem se beneficiar de Fúria dos Aspectos nem efeitos similares por 10 segundos. Essa habilidade é a mesma coisa do que heroísmo, distorção temporal, sede de sangue para a horda e etc. Tem a mesma função, é aumentar a aceleração de todo mundo do grupo e deixa você exausto ali por 10 minutos. Temos Desintegrar. Rasga um inimigo com uma rajada de magia azul, causando X de dano de gelo mágico ao longo de 2,1 segundos e reduzindo em 50% a velocidade de movimento dele por 3 segundos. Então é uma das habilidades principais de dano, que causa uma grande quantidade ali de dano ao longo do tempo, só que é pouquinho tempo, né, 2,1 segundos. É uma habilidade canalizada e além disso reduz a velocidade ali de movimento dos inimigos. Uma habilidade bem importante. Temos Jogo Virado. Comprime o tempo para
fazer seu próximo lançamento de feitiço potencializado ser instantâneo com o máximo de potencialização. Essa habilidade ela faz o seguinte: quando você usa aqui, por exemplo, o Sopro de Fogo, ao invés de você precisar esperar e carregar ele até o máximo para soltar e causar o maior dano, se você usar o jogo virado antes e depois o Sopro de Fogo, ele vai ser instantâneo e com o máximo de dano, como se ele tivesse sido carregado ao máximo. Então serve para isso. É mais para burstar aí uma luta, né? Para o burst de dano. E tem uma recarga também de 2 minutos, então não dá para você usar toda hora, né? Então é mais pra explosão mesmo. Temos escamas de obsidiana. Reforça suas escamas, reduzindo em 30% o dano recebido e dura 12 segundos. Tem um máximo de 2 cargas. Essa é uma habilidade defensiva, né? Que vai ajudar você em momentos de dano pesado e dura 12 segundos. É uma quantidade de dano razoável que ela reduz e a janela também é um pouco longa. Então, assim, é uma boa habilidade defensiva. E com 2 cargas dá para você fazer um bom gerenciamento aí mais dos momentos de necessidade, né? Labareda renovadora. As chamas da vida rodeiam você por 8 segundos. Quando este efeito está ativo, 100% do dano que você recebe é curado ao longo de 8 segundos. Ou seja, é uma habilidade também de proteção e cura. Você ativa esse buff e durante 8 segundos, 100% ali do dano que você receber, ele vai ser curado ao longo do tempo. E esse tempo é 8 segundos. Temos o Pairar, lança-se e ganha 30% de aumento na velocidade de movimento por 10 segundos. Permite que os feitiços de conjurante sejam lançados em movimento. Não afeta feitiços potencializados, máximo de 2 cargas. Essa é uma habilidade de movimentação muito boa que a gente tem, que você pode usar para dar um dash para trás, praticamente, até uma distância boa que você dá esse dash, ou para frente, depende de onde você está. Se estiver apertando o botão para ir para frente e usar essa habilidade, vai para frente. Para trás é a mesma coisa. Se você apertar com o boneco parado, ele vai ficar parado. Mas enfim, você escolhe como você quer se movimentar e você ganha esse aumento aí de 30% na velocidade, além da capacidade de usar habilidades aí que tem um tempo de lançamento em movimento, menos as potencializadas, né? Como o caso ali do Sopro de Fogo. Mas é muito boa essa habilidade. Nós temos Resgate, dá um rasante na direção de um aliado e voa com ele para o local selecionado. Ou seja, essa habilidade você vai poder... Primeiro você vai clicar no personagem que você quer ajudar, ou atrapalhar, eu já vou explicar como. Você vai clicar no personagem, clica na habilidade e você vai selecionar a área que você quer levar ele. Então você pode usar tanto para salvar ele de alguma situação, de alguma zona que ele, sei lá, não conseguiu se movimentar a tempo, ou você pode trollar um amiguinho, assim como eu faço, e ficar usando isso para jogar ele do penhasco, ou trocar de lugar, enfim. Você pode usar da forma que você achar melhor. Eu particularmente recomendo a trollagem. Temos Respiração Profunda. Respira fundo e voa até o local selecionado, cuspindo brasas incandescentes que causam X de dano vulcânico aos inimigos no caminho. Remove todos os efeitos de enraizamento e você fica imune a efeitos de perda de controle e que dificultem a movimentação ao voar. Ou seja, é uma habilidade que ela tem potencial tanto ofensivo quanto defensivo. Ou seja, você vai causar uma grande quantidade de dano enquanto você se desloca ali, é um dano em área, né? Inclusive essa classe tem muitas habilidades boas para dano em área. Então você vai realizar essa ação de voar ali cuspindo fogo no chão e além disso, se você tiver algum efeito aí de enraizamento, você vai se proteger contra isso e ficar imune a qualquer outra coisa que prejudicasse ali sua movimentação quando você voa. Nós temos Retornar, traz um membro do grupo de volta à vida com 35% dos pontos de vida e mana. Não é possível lançar em combate. Ou seja, é uma habilidade que a gente tem para ir ressuscitar membros que morreram, porém não em combate. Temos Sopro de Fogo, inspira atiçando sua chama interior. Ao soltar, você expira, queimando os inimigos em uma área cônica à sua frente e causando X de dano de fogo e se reduz acima de 5 alvos. Ou seja, se tiver muitos alvos acima de 5, o dano vai acabar sendo reduzido, mas para cleave, até 4 alvos, por exemplo, o dano é muito bom. E o dano aumenta conforme você carrega, né, essa habilidade aí para potencializar. Potencializar faz com que uma parte maior do dano seja causada imediatamente em vez de dano ao longo do tempo. Ou seja, no nível 1, por exemplo, nós temos uma quantidade X de dano instantâneo e uma quantidade X de dano bem maior
ao longo de 24 segundos. Conforme aumenta o nível de potencialização, o dano instantâneo é maior e a quantidade restante de dano acontece num período mais curto também, ao invés de um período de tempo mais longo, vai a um período mais curto mesmo, ou seja, alto dano e dano mais rápido. Temos soterramento. Conjura uma trilha de pedras cambiantes na direção do alvo, enraizando os inimigos por 30 segundos. Dano pode cancelar o efeito. Ou seja, é uma habilidade de controle de grupo que serve para a gente enraizar vários alvos à sua frente. Só que se eles ficarem sofrendo dano, o efeito vai ser cancelado. Temos supressão, interrompe o lançamento de feitiço do inimigo, impedindo que qualquer feitiço da mesma escola de magia seja lançado por 4 segundos. Tem uma recarga um pouco longa, de 40 segundos, mas é o nosso interromper padrão, sendo que a gente tem outros interromper, né, basicamente por 2 raciais que a gente tem, que a gente pode, dependendo do alvo, conseguir aí um interrompimento extra. Temos Zéfiro, conjura uma corrente de vento para erguer você e os 4 aliados mais próximos em um raio de 20 metros, reduzindo em 20% o dano recebido de ataques em área e aumentando em 30% a velocidade de movimento por 8 segundos. Essa habilidade é uma habilidade que melhora tanto a nossa movimentação quanto a nossa defesa, né? Já que além da movimentação ali por 8 segundos, a gente também tem uma redução de dano por 20 segundos. Ela funciona melhor em masmorra, porque na masmorra você vai conseguir usar esse bônus em todo mundo, né? Já que você e mais 4, então no total de 5 ela funciona melhor para masmorra. Na raid vai ser uma pequena parte só que você vai poder ajudar com essa habilidade, né? Já que a raid tem 24 pessoas e aqui você só vai poder beneficiar 5 pessoas. Mesmo assim é uma habilidade muito boa. Agora vamos para as habilidades da árvore de devastação, né? Que é a nossa especialização. Começando pelas passivas. Maestria, matador de gigantes. Aumenta em até X% o dano dos seus feitiços com base nos pontos de vida atuais do seu alvo. Alvos com mais vida recebem mais dano. Ou seja, essa habilidade ela vai favorecer o nosso aumento de dano mais no começo da luta. Quanto mais HP o boss tem, por exemplo, o alvo, seja lá qual for, mais ele vai receber dano das suas habilidades. Então, muitos pontos de vida, muito mais dano que você causa. Quanto menos pontos de vida, menos dano você vai acabar causando. Então, ajuda bastante mais no começo das lutas. Temos Labareda Devoradora. Chama Viva tem dano e cura 40% maiores, mas aumenta o tempo de lançamento em 0,5 segundos. Ou seja, essa passiva vai aumentar o nosso dano e cura em 40% ao custo de apenas 0,5 segundos a mais para lançar. Vale muito a pena essa passiva, né, já que aumenta nosso dano e cura. Então, muito bom. Temos Estouro de Essência. Sua chama viva tem 20% de chance e seu ataque lazuli, que é aquele nosso filler para quando a gente precisar se movimentar, tem 15% de chance de fazer o seu próximo uso de desintegrar ou pira, eu ainda não falei, mas ainda vou falar, não ter custo de essência e acumula 2 vezes. Ou seja, essa nossa passiva faz com que toda vez que a gente usa o chama viva, ou o ataque lazuli no caso, aumente em um percentual a chance da gente usar 2 habilidades importantes, que vai depender se é dano em alvo único ou dano em área, que é a pira é para dano em área e o desintegrar é para alvo único, que ela seja sem custo, né, e pode acumular até 2 vezes. Essência é um outro recurso que a gente tem além de mana, que são essas bolinhas aqui, né? Funciona como se fosse um ladino, por exemplo, que tem energia e pontos de combo. Nesse caso aqui, não que seja pontos de combo, né, mas é só semelhante. A gente usa mana e essa essência aqui como fonte de recurso. Temos Dominância do Tece Encantos. Seus acertos críticos causam 230% de dano ao invés de 200. Ou seja, graças a um talento faz essa melhoria aqui na nossa qualidade do crítico, né? Vai causar mais dano do que o normal. Temos Surto da Eternidade. Concentra suas energias para liberar uma salva de magia pura, causando X de dano de gelo mágico a um inimigo. Causa dano adicional aos inimigos em um raio de 12 metros do alvo ao ser potencializado. Ou seja, quanto mais você canalizar essa habilidade, mais inimigos vão levar dano. Então você vai causar dano ali ao alvo principal e também dano aos inimigos próximos ali. No máximo de canalização, você causa dano até 8 inimigos. Temos Raiva Dragônica. Irrompe com Fúria Dragônica e expele piras em 3 inimigos em um raio de 25 metros. Por 14 segundos, a chance do estouro de essência ocorrer aumenta para 100%, que é aquela nossa passiva que quando a gente usa
A chama viva tem uma chance maior aí de desintegrar a pira de forma instantânea. Então aí durante 14 segundos aumenta para 100% a chance. E você ganha o máximo de benefício do Maestria, matador de gigantes independentemente da vida do alvo. Ou seja, a nossa Maestria durante esse tempo vai causar dano extra, né, como se ele tivesse com mais vida possível durante esses 14 segundos, independente do quanto de vida ainda o seu alvo tem, né? Então você vai causar aí uma grande quantidade de dano. Essa habilidade é habilidade para burst, né, de explosão. Nós temos Pira. Lança uma bola de fogo, causando X de dano de fogo ao alvo e aos inimigos próximos. Ou seja, uma habilidade diária que a gente tem, você vai lançar ali uma bola de fogo em alvos, num alvo principal e também em alguns alvos ali próximos. Custa 2 de essência. Basicamente, o que vai definir o que você vai priorizar, se vai ser o desintegrar ou o Pira, é se você vai precisar causar dano em área ou dano de alvo único mesmo. E por último, nós temos Estrela Estilhaçante. Dispara setas de poder concentrado pela boca em 2 inimigos, causando X de dano de gelo mágico que quebram as defesas dos alvos, aumentando em 20% o dano que você causa por 6 segundos. Ou seja, essa é uma habilidade que você vai usar para causar uma quantidade razoável de dano, que vai ser em até 2 alvos ali, e você vai reduzir em 20% a defesa dele, já que você vai aumentar em 20% o dano que você causa, durante 6 segundos. Como é uma janela de tempo pequena, o interessante é que você use essa habilidade e gaste ela com desintegrar, que vai ser o melhor dano possível, a não ser que você esteja mais focando em dano em área, né? Mas fora disso, o ideal é que você use junto com desintegrar, pela janela curta que é de 6 segundos. Apesar disso, é uma habilidade que você vai usar constantemente, já que a recarga dela também é pequena, apenas 15 segundos. Para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Superchat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente, nesse universo, eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Beleza, agora que eu já expliquei ali as habilidades do Grimório, eu vou explicar rapidamente aqui na página de talentos. Não vou explicar um por um, né? Mas vou dar uma pincelada aqui só nas habilidades mais importantes para poder explicar, caso fique alguma dúvida, o porquê de ter escolhido essas habilidades, os benefícios que elas trazem. Então, aqui eu vou só dar uma pincelada, né? Vou ler aqui com vocês e depois eu vou partir para a parte prática, mostrando como a rotação deve ser feita, as prioridades, ordem de habilidades e etc. Então, aqui, das árvores de talentos, principalmente do Conjurante, nós temos algumas habilidades aqui que eu já citei, então eu vou pular para as partes passivas, né? Então, soterramento a gente já pegou, já expliquei, escamas de obsidiana já expliquei, expungir. Nós temos aqui o Convergência Natural. O bom dessa habilidade passiva é que o nosso desintegrar vai canalizar 20% mais rápido, ou seja, vamos acelerar ali o tempo que ele vai causar o dano. Nós temos Frio Saturador. Os efeitos de nossos feitiços de dano azuis reduzem em 50% a velocidade de movimento do alvo por 3 segundos. Ou seja, todas as habilidades de dano que forem azuis vão ter esse efeito. Por exemplo, aqui também o ataque Lazuli, que ele também é uma habilidade azul, incluindo também o Surto da Eternidade. Então, qualquer feitiço azul vai reduzir ali a velocidade de movimento do alvo. Nós temos o Adaptação Escarlate, armazena 20% da sua cor efetiva até um máximo de X pontos. Sua próxima chance
chama viva que causar dano vai consumir toda a cura que foi armazenada para aumentar o dano causado. Então, ou seja, é uma passiva que vai armazenar ali até uma certa quantidade de cura, para na próxima vez que você for usar ali o seu chama viva para causar dano, vai consumir ali esses pontos para aumentar o dano. Então é uma potencialização do nosso dano baseado em cura. Nós temos o Incandescência, uma passiva que chama viva concede mais cura e mais dano, né? 6% ali de aumento que essa passiva nos dá. Nós temos o Baluarte Obsidiano, que é bom porque nos dá uma carga adicional ali de escamas de obsidiana, né? Então antes nós teríamos apenas uma carga e agora temos duas graças a essa passiva. Vai ajudar a gente a ter um pouco mais de defesa, né? Aumenta a nossa sobrevivência dessa forma. Aqui temos a Supressão, que é o Interromper. Temos o Arcanismo Instintivo. É uma habilidade que tem 2 ranks e aumenta, ela no rank máximo aumenta em 4% o nosso dano mágico. Então é muito importante a gente pegar. Tem aqui o Jogo Virado, que eu já expliquei. Temos Legado Dracônico. Nosso vigor é aumentado em 4% no rank máximo. Isso também é muito bom, já que aumenta a nossa vida. Temos Resistência Inerente. O nosso dano mágico que a gente recebe é reduzido em 4%, muito importante também, botar no rank 2. Temos o Voo Estendido, que pairar dura 4 segundos a mais. Não que seja uma habilidade importante, mas ela é requisito para você chegar, por exemplo, aqui no Panaceia, que é muito bom. Essa passiva ela faz com que Flor de Esmeralda, que é uma das nossas curas ao longo do tempo, ela concede a você instantaneamente já uma cura de X pontos de vida ao ser lançado. Então, além da cura que ela vai ter ali ao longo do tempo, depois de um tempo, você vai ter uma grande quantidade de cura instantânea. Então, é muito bom para você pegar essa habilidade. Nós temos o Fonte de Magia que eu já falei, né, que ajuda os curadores aí a ter um pouco mais de pontos de mana. Temos Fornalha Explosiva. O dano ao longo do tempo de Sopro de Fogo dura 4 segundos a mais. Ou seja, a gente vai causar mais dano com Sopro de Fogo dessa forma. Na parte do dano sobre tempo que ele causa, né? Como eu já expliquei, ele causa uma grande quantidade de dano instantâneo e uma quantidade de dano boa também ao longo do tempo. Temos Garras Protraídas, em que ataque Lazuli causa dano a um inimigo adicional, ou seja, ao invés de causar dano ali a um só, vai causar dano a 2, e também reduzir a movimentação dele. Temos Magia Regenerativa, Fonte de Magia, que é a nossa habilidade ali que ajuda os curadores a ter um pouco mais de mana, né, conforme você vai causando dano, forma um vínculo com seu aliado, fazendo 15% da cura também curar você abaixo dos 50 pontos de vida. Então essa habilidade é importante pelo seguinte, você vai fazer ali o vínculo com o curador e quando você estiver com 50%, abaixo, né, dos 50% dos pontos de vida, você vai receber ali até 15% de uma cura adicional também para poder te ajudar, né? Então você vai fazer o vínculo com o curador, vai ajudar ele dando mana e você vai receber também aí uma cura extra. O Resgate também eu já falei, Labareda Renovadora também já falei. Temos Chamas Saltitantes. Sopro de Fogo faz sua próxima chama viva atingir um alvo adicional por nível de potencialização. Ou seja, quanto mais ali você potencializa o seu sopro de fogo, você vai atingir um alvo adicional usando sua chama viva, né? Então vai ajudar a bater em área. Maestria Aérea. Pairar ganha uma carga adicional. Então uma das nossas habilidades aí de movimentação, que é o Pairar, vai ganhar uma carga adicional e isso é muito útil em várias situações, tanto para você se movimentar para fugir, quanto para você não perder DPS precisando se deslocar, você pode canalizar habilidades enquanto estiver em movimento, né? Durante um curto período de tempo. Temos aqui o Fogo Interior, onde a recarga de Labareda Renovadora é reduzida em 30 segundos, que é muito bom, né? Que é a nossa habilidade de cura extra, que é a Labareda Renovadora, então reduz aí em 30 segundos. E por último nós temos o Zéfiro, que eu também já expliquei lá no Grimório. Pulando agora para a parte das habilidades de devastação, as específicas, o Pira eu já falei. Nós temos o Estouro de Essência Rubi, que sua chama viva tem 20% de chance de causar um estouro de essência, fazendo seu próximo feitiço desintegrar ou Pira não custar essência, eu também já expliquei lá que é uma passiva. Também já expliquei o Estouro de Essência Lazuli, né, que tem o 15% ali de causar um estouro de essência, o chama viva. Temos o Resplendor Interior, sua chama viva e sua Flor de Esmeralda são 30% mais eficazes em você. Ou seja, toda vez que você usar uma dessas duas habilidades para se curar, a cura vai ser 30% mais eficiente, né? Então, você curando outras pessoas, a cura é menor e você é maior. Energia Densa. Custo de essência da Pira é reduzido em 1, ou seja, a quantidade de essência que era necessária
necessário antes, é reduzida em 1 graças a esse talento. Temos o surto da eternidade que eu já expliquei. Nexus de energia. Aumenta seu máximo de pontos de essência para 6, ou seja, aumentou a quantidade de recursos que a gente pode acumular. Raiva dragônica eu já expliquei também. Temos intensidade arcana. Desintegrar causa 16% a mais de dano, que é uma passiva muito importante, já que o desintegrar é a nossa fonte principal, praticamente, de dano. Temos animosidade. Lançar um feitiço de potencialização prolonga a duração de raiva dragônica em 6 segundos. Ou seja, isso aqui é muito importante. A gente utilizou o raiva dragônica, que é uma habilidade de explosão, de burst, e toda vez que a gente lança um feitiço de potencialização, a gente vai prolongar o efeito dela, que dura 14 segundos, em mais 6 segundos. Então realmente é muito bom você combar essas habilidades. Temos labareda devoradora, que é uma passiva que eu já expliquei, que aumenta ali o dano e a cura em 40%, e aumenta um pouquinho o lançamento do chama viva. Nós temos harmonização de essência. Estouro de essência acumula até 2 vezes, que é uma passiva lá que eu já expliquei também. Temos onda de calor. Sopro de fogo causa 40% a mais de dano. Essa passiva é muito importante. O sopro de fogo também a gente vai usar com frequência, é muito dano que causa. Temos amplitude da eternidade. Surto da eternidade e estrela estilhaçante atingem o dobro de alvos, ou seja, elas vão causar ali o dobro do que causava antes, em questão de mais alvos. Temos casualidade. Habilidades de essência reduzem a recarga restante de surto da eternidade em 1 segundo. Então, por exemplo, o Pira ou Devastação, ele vai desintegrar, quer dizer, ele vai reduzir em 1 segundo a recarga de surto da eternidade. Temos o catalisar. Durante a canalização de desintegrar, seu sopro de fogo no alvo causa dano com frequência 100% maior. O que isso quer dizer? Você usa primeiro o sopro de fogo e depois você usa o desintegrar. Por quê? O dano ao longo do tempo vai acontecer com mais frequência graças ao seu desintegrar ali que está sendo canalizado. Então também é uma ordem de habilidade que vai fazer causar mais dano. Temos tirania. Durante respiração profunda e raiva dragônica, você ganha o máximo de benefícios da maestria Matador de Gigantes, independente dos pontos de vida do alvo. Ou seja, enquanto você utilizar uma dessas duas habilidades, seja cuspir fogo ali no cenário ou a habilidade de Burst, você vai ganhar o máximo ali do benefício da maestria, ou seja, vai causar mais dano mesmo que o seu alvo esteja com pontos de vida baixos, né? Então essa passiva também é muito importante. Temos impacto carregado. Seu dano azul aumenta em 5% o dano da sua próxima pira, acumula até 20 vezes. Essa é uma habilidade muito útil pelo seguinte: todo dano de habilidades azuis que você causar, gradativamente elas vão aumentando em 5% o dano da sua próxima pira, acumulando até 20 vezes. Com o acúmulo máximo, a sua pira vai causar bastante dano graças a essa passiva, ou seja, até 100% a mais. Temos o Estrela Estilhaçante, que eu já expliquei. Temos Fonte de Magia. O nível máximo dos seus feitiços de potencialização aumentou em 1, ou seja, graças a esse talento, nós vamos potencializar ainda mais em 1 nível as habilidades, por exemplo, o Sopro de Fogo e Surto da Eternidade, ou seja, elas vão causar mais dano graças a esse talento. Temos a Dominância do Tece Encantos, que é a passiva que eu já falei também, que causa mais dano por acerto crítico. Temos Íris Focalizadora. Efeito de dano de Estrela Estilhaçante dura 2 segundos a mais, ou seja, o efeito ali da Estrela Estilhaçante e tal, que causa dano por 6 segundos, é graças a esse talento aqui que aumentou um pouco a mais o tempo ali de duração daquele efeito. Temos Cintilação. Desintegrar tem 15% de chance de lançar um Surto da Eternidade com nível 1 e com 60% da potência. Ou seja, toda vez que você usar Desintegrar, tem uma pequena chance de lançar um pequeno Surto da Eternidade, né? Ele vai ser mais fraco ali, nível 1 e com 60% da potência. Mas ainda assim, como é de forma passiva, sempre vale a pena. Temos o Combustão. Dano do Sopro de Fogo tem 16% de chance de fazer sua próxima chama viva ter o lançamento instantâneo e acumula até 2 vezes. Ou seja, toda vez que você usar ali o seu Sopro de Fogo, tem uma pequena chance de fazer o chama viva ser instantâneo e acumulando ainda até 2 vezes. Temos o Poder Concentrado. Estouro de Essência tem 20% de chance de não ser consumido, ou
seja, o nosso buff ali, nossa passiva que eu já expliquei do surto de essência, toda vez que ela procar, tem uma pequena chance de você poder reutilizar ela de forma gratuita, né? Ou seja, dela não ser consumida. Você usa o benefício para usar o desintegrar, por exemplo, e a sua passiva ainda está lá disponível para você usar de novo. E por último, nós temos o alimento para as chamas. Consumir estouro de essência reduz em 2 segundos a recarga restante do sopro de fogo. Toda vez que a gente consumir esse bônus passivo do estouro de essência, a gente reduz a recarga de sopro de fogo, que é uma habilidade muito importante e muito presente. Então vale a pena. Então seria esses os motivos da gente escolher essa árvore aqui de talentos, né, para beneficiar ali, potencializar, vamos dizer assim, ainda mais o nosso dano, e também com algumas habilidades de utilidade, algumas melhorias na defesa, cura e movimentação. Então, encerrando essa parte aqui para começar a parte prática agora, mostrando a rotação e também as prioridades e ordem de habilidades na prática. Beleza? Então vamos lá. Bom, antes de mostrar a rotação, eu vou falar uns pontos importantes que vocês devem se lembrar e focar sobre a rotação. Vamos lá. Primeiro ponto. O foco da sua rotação é em cima da habilidade desintegrar. E existem combos importantes para maximizar o uso dessa habilidade e também trazem benefícios em outra habilidade. Vamos ao primeiro combo. Use sempre que puder, em conjunto, sopro de fogo e depois o desintegrar, pois ele vai aumentar a frequência do dano ao longo do tempo do sopro de fogo. Essa é a primeira parte dessa dinâmica. Outro combo importante é o uso de estrela estilhaçante antes do desintegrar. A estrela tem recarga de 15 segundos, então você vai fazer esse combo sempre que a estrela estiver disponível. Enquanto estiver em recarga, você vai usar o desintegrar normalmente para não desperdiçar. Outro ponto importante é que o burst de dano, ou seja, o ponto alto do burst, está em cima do Raiva Dragônica. Essa habilidade faz por conta de uma passiva com que ou Chama Viva ou Ataque Lazuli deixem o seu próximo desintegrar instantâneo, com 100% de chance. Então qual é o ideal para você usar o máximo desse buff temporário? Que você use o Ataque Lazuli, por ser instantâneo, e use o desintegrar. E fique alternando isso o máximo de tempo possível, assim você vai usar muitos desintegrar e maximizando seu dano. Mas além disso, o Raiva Dragônica aumenta o seu tempo de execução quando você usa alguma habilidade aprimorada. Por exemplo, Sopro de Fogo. E você no Burst de dano, você vai usar o Sopro de Fogo depois de usar o jogo virado. Esse combo vai fazer com que o Sopro de Fogo seja instantâneo e com potência máxima. E usando o desintegrar depois do sopro, você vai ativar o benefício que eu falei antes. Outro ponto é que sempre que procar a passiva que deixa você usar o desintegrar, mesmo sem ter as 3 essências, você vai usar. Esse é o principal da rotação também. Tanto o Ataque Lazuli quanto o Chama Viva, eles vão ser usados como fillers, e também para ativar a nossa passiva do desintegrar. Nós também vamos encaixar o Surto da Eternidade na rotação, porém, ela não precisa ser carregada ao máximo, a não ser que tenha vários inimigos para você matar, que a potencialização dela só vai aumentar o número de inimigos afetados, e não o dano em si. E sendo só o boss, se for o caso, você só vai carregar o primeiro ataque, não perdendo assim tempo e podendo voltar ao foco do desintegrar. Além disso, vamos usar a respiração profunda sempre que disponível. A recarga é longa e ela sempre dá o seu dano máximo que vem da maestria, graças a um talento que a gente pegou, que é muito bom. Nós também vamos usar a pira somente quando tiver 20 stacks, que é o aumento máximo de dano. Então, em resumo, para o Burst, vamos usar o máximo do tempo possível do Raiva Dragônica, com ataque Lazuli e desintegrar, usar Sopro de Fogo antes do desintegrar sempre que possível, e o primeiro Sopro de Fogo vai ser em conjunto com Jogo Virado, e fazer esse combo sempre que disponível. Após não ter mais disponível desintegrar, vamos usar o Surto da Eternidade, com uma carga apenas, se só tiver um inimigo, ou carregar mais se tiver vários inimigos. Vamos usar o desintegrar sempre em conjunto com Estrela Estilhaçante sempre que for possível, e usar a estrela também sempre quando disponível. A respiração profunda sempre vamos usar também quando disponível, e Chama Viva enquanto você espera para poder usar o desintegrar novamente. Quanto à movimentação, se você precisar se mover e não quiser perder dano, eu recomendo usar o Pairar e usar o Chama Viva ou desintegrar em movimento por um tempo. Você também pode alternar usando o Ataque Lazuli, se você precisar pular, etc. Mas para causar mais dano, o Pairar vai te ajudar mais, em conjunto com o Chama Viva ou até o desintegrar. E o resto é só uma questão de costume mesmo e ficar reiniciando a rotação, ou seja, administrando.
Agora eu vou mostrar eu fazendo a rotação na prática, sem falar nada, mas eu vou deixar ali um gráfico no final da edição, mostrando as prioridades ali de forma estática, né? Ou seja, uma tabelinha, caso você se perca ou tenha alguma dúvida. Então, vamos lá. E fica sendo assim a parte prática, meus amigos. Eu espero ter ajudado vocês, dado alguma iluminação. Eu vou deixar aí como sempre na edição de vídeo, um gráfico mostrando a prioridade das habilidades, o que tem que vir primeiro, em conjunto com o que, a ordem da rotação, tudo aí para poder ajudar vocês, beleza? E é isso, meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para não ser visitado pelo Venom. Somente sendo um inscrito nesse canal você estará 100% protegido. Segue também nas redes sociais na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só comentar no vídeo ou chamar no Instagram ou Twitter, que são o @aranhaversos. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e um abraço a todos. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!